Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no capítulo 16 do Evangelho de São João, versículo 12 a 15. E, como eu já disse ontem, e tenho dito nesses dias, Jesus está neste clima agora de despedida. Ele vai voltar para o céu. Missão cumprida. Ele, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, veio à Terra se fazendo homem no seio da Virgem Maria. Então ele se torna homem. Então Jesus, agora, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele tem duas naturezas. Uma divina e outra humana. Essa natureza humana que ele adquire não o diminui em relação ao Pai e em relação ao Espírito Santo. Ele não se torna maior nem menor, ele continua sendo Deus, com essas duas naturezas. E na natureza humana, Jesus a adquire para que possa ser oferecido na cruz para nos redimir, para nos salvar. E foi isso que aconteceu naquela Sexta-feira Santa. Na quinta-feira, ali à noite, Jesus foi julgado. Deus que não deveria ser julgado, mas ele permitiu que os homens o julgassem. Deus permitiu que ele fosse condenado injustamente para a nossa redenção. E na sexta-feira, ele entregou o seu espírito. Ele morreu definitivamente naquele momento, mas ao terceiro dia ressuscitou. Como havia dito, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, mas ao terceiro dia ressuscitará. Deus, o Deus incriado, porque ele não foi criado, o Deus que é eterno, ele se faz homem para morrer, para nos salvar. Missão cumprida. Agora ele está nesse momento de despedida, porque ele vai voltar para a casa do Pai, e ele precisará agora conceder aos apóstolos essa missão, a missão de continuar a pregar o Evangelho, a pregar a Boa Nova, a anunciar a todos os povos que a salvação só pode vir por meio dele. Como diz lá nos Atos dos Apóstolos, não há outro nome pelo qual nós devamos ser salvos, a não ser por meio de nosso Senhor
Jesus Cristo. Está lá no capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos. Não há outro nome pelo qual nós sejamos salvos, a não ser por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso que aconteceu. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus mesmo falou isso. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Só teremos a salvação por meio dele. O capítulo 3 do Evangelho de São João, quando Jesus tem aquela conversa com Nicodemos, ele deixa bem claro: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo que nele crê. E a condição que Jesus dá para a nossa salvação está ali no conteúdo que ele deixa para os apóstolos. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Que nele crê, em quem? Em Jesus Cristo, e for batizado, será salvo. Essa é a verdade. Por isso, agora, Jesus, nessa despedida, ele começa a revelar para os apóstolos a terceira pessoa da Santíssima Trindade. A Trindade, que é um Deus só, em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Deus que se apresenta no primeiro capítulo do Gênesis, criando todas as coisas. Mas essa criação se dá não por meio de uma pessoa, mas das três pessoas. E depois a segunda pessoa, Jesus Cristo, que morre na cruz e nos redime. E a terceira pessoa, o Espírito Santo. E Jesus identifica agora o Espírito Santo como o Espírito da verdade. Está no Evangelho de hoje, que eu acabei de proclamar, e todos os sacerdotes católicos irão proclamar isso no dia de hoje. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, Jesus dizendo, mas não sois capazes de as compreender. Quando, porém, vier o Espírito da verdade. Ontem, Jesus dizia que era o defensor. Hoje, o Espírito Santo vem com esse nome também. O Espírito da verdade. Quando os apóstolos receberem o Espírito Santo, esse Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Os apóstolos recebem em Pentecostes o Espírito Santo que vem sobre eles em Nossa Senhora, o Espírito da verdade, que vai conduzi-los à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Em Deus não há mentira. A mentira, meus irmãos, são os deuses dos pagãos. Os deuses dos pagãos são mentirosos. Primeiro porque não existe, é da pura criação humana. Então, os deuses egípcios são mentirosos. Não é o Deus da verdade. Não é o Deus que criou todas as coisas. Os deuses africanos não são os deuses da verdade. Não é a verdade. A verdade está na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Os deuses indígenas não são da verdade. Os deuses indianos não são da verdade. Primeiramente que são muitos deuses que eles criaram. Os deuses gregos não são da verdade. Você compreendeu? Os deuses romanos não é da verdade.
E é o que nós vemos hoje na primeira leitura. Depois eu convido vocês a lerem Atos dos Apóstolos, do capítulo 17, depois os versículos 15, 22 até o 18, versículo 1. Em outras palavras, do capítulo 17, aí vai do versículo 15 até o capítulo 18, 21, aonde Paulo, na cidade de Atenas, diante daquele politeísmo, diante de tantos deuses existentes ali, agora Paulo, ele aponta, ele mostra para os atenienses, que eram pagãos, quem é o Deus verdadeiro. Ele, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito da verdade, ele fala agora e ele aponta a verdade. Ele vai dizer assim: pois é ele que dá a todos vida, respiração e tudo o mais. Não são os deuses atenienses que dá vida, respiração e tudo mais. É o Deus revelado na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele aponta ao Pai, ele aponta o Espírito Santo. Ele é Deus, é a Santíssima Trindade. É esse o Deus que nós adoramos e nós seguimos. E eu repito, as outras religiões deverão se dobrar diante dessa verdade. Eles precisarão abrir o coração. Por isso que um católico não pode deixar a Igreja Católica e ir para essas religiões. Me lembro uma vez de um seminarista. Era católico, claro, né? Era seminarista, estudando para ser sacerdote. E de repente, levado pela mentira, abandonou a Igreja Católica, claro, abandonou o seminário, abandonou com isso a Igreja Católica, para se tornar um pai de santo. Infelizmente, ele retrocedeu. Você compreendeu? E foi servir aos deuses pagãos. Lembrando que eu estou falando para os católicos, não estou aqui falando mal dessa ou daquela pessoa, mas estou apontando para você o que aconteceu com aquele seminarista. Abandonou a Igreja Católica, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja verdadeira, e se infiltrou no bandismo, foi para a Umbanda. Então, São Paulo agora, é isso que ele está mostrando para os atenienses, que eles precisariam se voltar para Jesus Cristo. E aí ele continua: de um só homem, ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Imagina, o Deus verdadeiro, foi ele que criou todos os seres humanos, e aí nós vemos isso no capítulo 1 do livro de Gênesis, e ele diz assim: só através de um homem veio todas as raças humanas. E aí nós vemos Adão e Eva. Através de Adão e Eva, toda a raça humana se multiplicou. Que verdade grandiosa, meus irmãos. Que maravilha de verdade. De um só homem ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, tendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Assim fez para que buscassem a Deus e para ver se os descobriam, ainda que as palpadelas. Ele não está longe de cada um de nós.
Deus não está longe, meus irmãos. Deus está perto de nós. Ele habita no nosso coração. No dia do batismo, a Santíssima Trindade passou a habitar no meio de nós. Mas isso tudo aconteceu quando Jesus Cristo veio e o Verbo divino se encarnou e habitou no meio de nós. Ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, olha só, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Em quem? Na Santíssima Trindade. Eu quero destacar aqui, meus irmãos, a Santíssima Trindade. Nessas três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é nos deuses dos pagãos que nós nos movemos, vivemos e existimos. É no Deus revelado. É no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Que depois a segunda pessoa vem, Jesus Cristo, e depois ele envia o Espírito Santo. É nesse Deus que nós vivemos, nos movemos e existimos. Se vier qualquer outra pessoa apontando um Deus que seja diferente desse, é mentira. Por isso que Jesus no Evangelho está dizendo que nós precisamos receber o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, porque ele nos conduzirá à verdade. E essa é a grande verdade. Os Atos dos Apóstolos está bem claro. Em outro não há salvação. Não há salvação. Então, quando nós nos deparamos com sacerdotes, infelizmente, sacerdotes da Igreja Católica, até convidando as pessoas para irem para outras religiões, isso é um retrocesso, isso é uma mentira. Quando nós vemos um sacerdote com um líder religioso de uma outra religião e fazendo convite para as pessoas irem lá, isso é mentira. Nós católicos não podemos ir, não devemos ir. Mas não é simplesmente ir porque nós não devemos ir. É porque não é a verdade. As religiões, os deuses que eles cultuam, não são os deuses verdadeiros. Nós cultuamos o Deus verdadeiro. Porque é nesse Deus revelado que nós vivemos, nos movemos e existimos. Continua São Paulo nesse grande discurso em Atenas, diante daqueles homens que adoravam tantos deuses pagãos e ainda não tinham conhecido o Deus verdadeiro. Aí São Paulo diz: sendo, portanto, da raça de Deus, da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nessas três pessoas, claro, né? É um Deus só, em três pessoas. Nós devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Vocês estão vendo? Os pagãos. Eu vou ler de novo porque para não ficar meio confuso o que eu acabei de dizer. Ele diz assim, que ele usa, aqui no versículo anterior, lembrando que nós estamos no capítulo 17 dos Atos dos Apóstolos, São Paulo vai dizer assim, que nele nós nos movemos, nós vivemos, nos movemos e existimos. Aí ele usa uma frase de um dos poetas. Ele diz, somos da raça do próprio Deus. Então, somos da raça do Deus revelado, do Deus que se mostrou, do Deus que veio do céu. Aí ele diz, sendo, portanto, da raça de Deus, não devemos, tá vendo? Acho que foi essa frasezinha aqui que eu não falei antes e ficou meio confuso. Olha, sendo, portanto, da raça de Deus, do Deus único e verdadeiro, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, porque
os povos, todos os povos, levados pela ignorância, eles começaram a criar os seus deuses. Por isso que aqui está dizendo que eles criaram os seus deuses de ouro, prata ou pedra, trabalhados pelas mãos humanas. Então, pela ignorância, eles fizeram isso. Agora, Paulo está dizendo, mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, agora anuncia aos homens que todos em todo lugar se arrependam. Ou seja, se arrependam de servir a esses deuses, que se voltem para o Deus verdadeiro. Por isso que Jesus, quando ele começa a pregar, ele fala isso. Chegou a plenitude dos tempos e ele diz, crede no Evangelho, fazei penitência, ou seja, se arrependam. Creia no Evangelho, creia em Jesus Cristo, creia nele. Então Deus não levando em conta mais essa ignorância, mas Deus, se levar em conta os tempos da ignorância, agora anuncia aos homens que todos e em todo lugar se arrependam, pois ele estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, diante de todos, oferecendo uma garantia ao ressuscitar dos mortos. Então, quando Jesus ressuscita dos mortos, ele dá agora essa garantia, porque um dia ele virá para julgar a todos nós. Depois vocês leiam lá o capítulo 20 do livro do Apocalipse, que ali mostra como acontecerá o julgamento. Então, aqueles que, em vez de se voltar para Jesus, eles agora continuam persistindo em querer viver nas falsas religiões e adorando os deuses falsos, serão todos julgados. Mas nós cremos em nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito da verdade nos conduzirá à verdade completa, e a verdade é Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.